Bom dia, turma 2001, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia, seguindo o mesmo tema, estética, feio ou bonito. Hoje vamos para a segunda parte da aula, hoje, dia 6 de maio. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior, nós falávamos sobre o belo, e o belo tinha várias definições a partir de autores. Para Platão, beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Para Luke, a beleza não é uma qualidade das coisas, mas só o sentimento na mente de quem as contempla. Kant afirma que o belo é aquilo que não se possa justificá-lo intelectualmente. Engel fala que a beleza muda de face e de aspectos através dos tempos. Já no século XX, deixou de ser belo a produção autêntica e a produção voluntária do belo passou a ser a maior exigência. Hoje, começamos falando sobre o que é o feio. E para poder começar a nossa fala, vamos primeiro pelos modos de representação do feio. A representação do assunto feio, como na obra de Rocelli e Cosse. Então, a gente vai para uma obra poética e lá a gente vê como é visto o feio pelo autor. E também a forma de representação feia nessa obra de Portrait de Picasso, onde Picasso representa a figura humana cheia de falhas, onde, se você olhar o lado direito e o lado esquerdo desse rosto, ele apresenta diferenças, e essas diferenças justamente são aquelas deformidades que a gente considera como o feio. A arte poética, tá, de Aristóteles era, na sua origem, constituída por 2 livros e não apenas por aquele que hoje conhecemos e a tradição nos legou que possa ser o primeiro dos 2. A arte poética de Aristóteles, ela divide-se em 2 partes. A primeira desenvolveu um conceito de poesia como imitação das ações que se afasta ou mesmo contrapõe as de Platão, para quem a poesia era narração e não imitação. A arte poética em Aristóteles requer operadores diretos, agentes ou personagens, enquanto em Platão exige apenas recitadores. A imitação aristotélica, processando-se por meios, objetos e modos diferentes, não se confunde, porém, com cópia ou reprodução fiel da realidade, carreando antes pela percepção do geral e da filosoficamente aspiração criadora, autônoma e transfiguração heterogênea. A segunda parte da poética é a mais extensa, ela estuda a tragédia, uma das espécies de gêneros da poesia dramática, e faz comparação com a tragédia da epopeia, um gênero de poesia narrativo e não dramático. Então, quando a gente fala em arte poética, a gente vai para Aristóteles. A obra aristotélica sobre as artes da palavra falada e escrita, do canto e da dança, a poesia e o teatro, a tragédia e a comédia. Poiesis, fabricação, estuda as obras de arte, ações artificiais produzidas pelos artífices ou artistas. A arte poética, pensada do ponto de vista de sua conformidade com as regras e procedimentos de construção, ela é regrada e ordenada. Ela tem uma preceptiva, que são preceitos para o fazer e julgar. A arte poética, ela tem uma dependência com a ética, a política e a metafísica. Ideias de bem e de verdade. Objetos e assuntos nobres, objetos e assuntos vis. Vamos agora para a arte estética. Antes de começar, eu vou falar para vocês que a discussão sobre a arte e estética, o que é feio, o que é belo,
como manter bem essas questões em ação, elas passam pela sensibilidade de quem admira um objeto, qualquer ser ou paisagem. Quem é bonito, quem é feio, o que é bonito, o que é feio. Qual expressão artística pode ser considerada bonita, feia, boa ou ruim? Difícil de responder, né? A resposta para tais perguntas parece dizer respeito à questão de gosto de cada pessoa. O certo é que todas as vezes que observamos algo, sentimos e escutamos qualquer coisa, os nossos órgãos sensoriais produzem informações para o nosso cérebro, que rapidamente processa e nos proporciona uma interpretação sobre o que nos cerca. Geralmente, esta interpretação pode nos levar a um sentimento de prazer, aprovação, reprovação, nojo, beleza, feiura. Isso tudo ainda depende de como a nossa sociedade percebe as coisas e de como nós absorvemos da sociedade esses significados. Assim, as ideias de belo, feio, bom, ruim estão intimamente ligados à cultura a qual pertencemos. Mas como identificamos ou como escolhemos o nosso estilo musical, o nosso estilo de pintura, o tipo de filme ou peça de teatro que gostamos de assistir? Qual o melhor ou pior estilo? Para tentar responder a estas questões, é que a gente trouxe agora o estudo da estética, onde a história da humanidade, que já passou por vários momentos de ruptura sobre o que era belo e feio, ela vem considerar, por exemplo, o feio no belo e o belo no feio. E essa arte é o ato de fazer a obra, ela tem diferentes admirações. A estética, que é o conhecimento sensorial, é a experiência sensível, é a sensibilidade, pelo ouvido, pelos olhos, pelo cheiro. É por onde a gente se sensibiliza com os aromas, com as cores, com a beleza. O estudo das obras de arte, enquanto criação de sensibilidade, que é o belo, ela possui uma investigação. E toda investigação filosófica tem por objetivo as artes ou uma única arte. Artista é o indivíduo na arte estética onde vai se dar a realização da beleza. Ele é o espectador e o receptor. Ele busca interpretar a reação à obra de arte através de um juízo de gosto ou bom gosto. Se ocupa com a expressão da sensibilidade, da fantasia do artista e com o sentimento produzido pela obra sobre o espectador ou receptor. As belas artes é a expressão maior. É onde a gente tem a atividade humana autônoma, o produto da experiência sensorial, a imaginação e inspiração do artista, que é um criador autônomo livre. A arte é desinteressada ou contemplativa. A contemplação para o artista de belo vem para o público que vai avaliar, e a avaliação do valor de beleza é um juízo de gosto. O juízo de gosto, ele escolhe belezas pela cor, belezas pelo tamanho, belezas pela simplicidade. O belo é diferente do bom e do verdadeiro. Bem é ética, verdade é ciência, é metafísica, beleza é estética. Então, o belo é diferente porque ele vai julgar o bem como a ética, a verdade como ciência e metafísica, e a beleza como estética. O artista é capaz de uma criação inédita ou original. E essa criação inédita ou original, ela vai depender do gosto e subjetividade. Não devem ser encarados com uma preferência arbitrária e imperiosa de nossa subjetividade. A subjetividade, em relação ao objeto estético, precisa estar mais interessada em conhecer, entregando-se, às particularidades de cada objeto, do que em preferir. Ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceitos. Nesta
arte aqui, a obra de Pablo Picasso, mais uma vez. Esse quadro está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Vocês podem perceber que ele apresenta mulheres nuas, só que as feições dessas mulheres, o rosto delas, ele vai diferenciando, muitas com formas, inclusive, animalescas. O trabalho criador é a arte como ela passa a ser vista. Ela é uma expressão de emoções, ela é a representação dos desejos, ela busca a interpretação e a crítica da realidade social. Ela é uma atividade inventora de procedimentos inéditos. Ela serve para a construção de objetos artísticos. Aqui você tem um túnel, e nesse túnel você tem, de um lado e do outro, pessoas deitadas ou corpos ali depositados. Peço para vocês, encerrando a minha aula de hoje, que vocês façam esta atividade no caderno. Vocês façam uma produção artística dentro do conceito de belo ou feio. Vocês podem escolher. Produzam, rabisquem, risquem só simplesmente, mas tentem imaginar como seria esse belo ou esse feio no conceito de vocês. Termino aqui a minha aula, até a próxima semana. Fiquem com Deus, cuidem-se, estamos com saudade.